Eu gostaria de colocar para você a situação deste homem e perguntar o que você acha que ele deveria fazer na situação dele. Preste muita atenção na história deste homem. Ele conheceu uma mulher por quem ele se apaixonou. Só que essa mulher já tinha um namorado. E este namorado a maltratava muito. Ela sofria muito. Era um relacionamento abusivo. E este homem, então, conversando com essa mulher, falou para ela: olha, você não precisa disso. Eu posso cuidar muito bem de você. Então, ela conseguiu sair do relacionamento e começou a, então, namorar com este homem que a tratava muito bem, o oposto daquele ex-namorado. Ela deixou o ex e depois de um tempo eles marcaram o casamento. E este homem todo feliz preparou tudo. O dia, a igreja, os convidados, tudo. Chegou o grande dia e ele estava na igreja, no altar, esperando por ela. Quando ela entra vestida de noiva na igreja, todos os convidados, o que acontece? Ele a recebe no altar, mas diz para ela: olha, eu deixei as alianças em casa. Por favor, se desculpou com todos e disse: olha, fiquem aqui, eu vou rapidamente buscar as alianças para concluir o nosso casamento. E foi. Demorou um pouquinho mais do que ele esperava. Trânsito e tudo mais. Quando ele volta para a igreja com as alianças no bolso, chegando próximo à igreja, ele já ouve um barulho de festa, de alegria, festança. E ele acha aquilo tudo muito estranho. Quando ele entrou na igreja, o que aconteceu? O que tinha acontecido? A sua noiva tinha convidado o ex-namorado para o casório. E na ausência do noivo, ela decidiu voltar com o ex. E quando ele entrou na igreja, ela estava aos beijos com o ex-namorado no altar. Aí eu pergunto para você, o que é que você acha que este homem deveria fazer com respeito à sua noiva? Deixá-la ali mesmo, dar meia volta e ir embora? Ou criar uma cena, matar os dois? Ou perdoá-la e dizer: olha, se você quiser voltar para mim, eu volto com você. O que você acha que ele deveria fazer? Eu coloquei essa história para o povo aqui no Templo de Salomão ontem, e a maioria das pessoas disse o seguinte: não volta para ela não. Ela vai trair de novo, ela não presta, não vale nada, tal. Foi a reação da maioria das pessoas. Então eu revelei para elas, eu falei assim: essa noiva é você. Essa noiva somos nós. E o noivo é Deus. Esta é a história de Deus lá no Sinai, quando ele tinha tirado o povo dele do Egito, daquele abuso de escravidão de 400 anos, conduziu o povo ao altar natural, que era o Monte Sinai. E enquanto Moisés estava lá em cima para receber a aliança, as tábuas da lei, os termos deste novo concerto, esse pacto que Deus iria fazer com o povo, esta aliança com ele, enquanto Moisés estava lá 40 dias, o povo diz o seguinte: olha, nós não sabemos o que aconteceu com este Moisés, vamos fazer o seguinte, vamos fazer aqui um bezerro de ouro. E este será o nosso Deus que vai nos guiar. Algo que no Salmo 106 está escrito de forma muito dramática, diz lá nos versículos 18 e 19. Aliás, 19 e 20, diz assim: fizeram um bezerro em Horebe. Horebe é o Sinai. Fizeram um bezerro em Horebe e adoraram a imagem fundida. E converteram a sua glória na figura de um boi que come
erva. Ou seja, o povo pegou a glória de Deus, trocou a glória de Deus pela imagem de um boi que come grama, que come mato. Pense comigo. A própria definição de Deus é alguém superior a você. Não é? Se você vai adorar um Deus, esse Deus tem que ser maior que você, tem que ter mais poder que você, tem que ser mais inteligente que você, obviamente, senão você não iria adorar, não iria buscar ajuda deste Deus. Quando o povo fez o bezerro de ouro e começou a adorá-lo ali, dançar, tiraram as roupas e fizeram um carnaval ali diante do bezerro de ouro, o povo estava dizendo o seguinte: o boi que come erva está acima de nós. Nós somos daí para baixo. E realmente eles se fizeram abaixo de um boi que come mato. De tamanha ignorância, de tamanha burrice, de tamanha ingratidão, que na verdade Deus chega a dizer em outra passagem que nem os animais são tão ingratos com seus donos. Porque se você cuida bem do animal, o animal devolve carinho para você. Até os animais selvagens fazem isso. Mas o ser humano trata Deus dessa forma, como aquela noiva no altar tratou o seu noivo. Ora, Deus tem sido traído no altar todos os dias. Deus tem sido traído por muitos que não têm nenhum tipo de apreciação para com Ele. Não reconhecem o que Ele tem feito por eles, quem Ele tem sido e tudo que Ele lhes oferece. E tem preferido bezerros de ouro por aí. Colocam no altar da sua vida algo ou alguém a quem servem com muito mais afinco, dedicação, com muito mais energia, recursos, tempo, amor, fidelidade, lealdade do que eles oferecem a Deus. Aí as pessoas se perguntam depois, né? Depois que tudo dá errado, depois que elas sofrem, que elas gemem, elas se perguntam: por que Deus não me ajudou? Por que Deus permitiu? Porque aí é culpa de Deus. Elas fazem as suas baboseiras, as suas más escolhas, dão as costas para Deus, traem Deus e depois perguntam por que Deus não as protegeu delas mesmas. O ser humano, realmente, para o ser mais inteligente, a criatura mais inteligente do mundo, é muito burro. Muito burro. Espiritualmente falando, muito burro. É só você olhar por aí quantas pessoas que ainda, literalmente, têm um objeto como seu Deus. Ainda idolatram imagens, objetos, cristais, talismãs. Ainda idolatram alguma forma de coisas criadas, ou pelas mãos dos homens, ou pela natureza, em vez de adorar o Criador, de atribuir poder àquele que criou tudo isso. Como pode uma pessoa pegar um pedaço de madeira, de metal, de pedra, de gesso, de papel, seja o que for, pegar a matéria-prima e com as próprias mãos esculpir, desenhar, fazer ali uma imagem, colocar no altar e depois se curvar a ela, sendo que ela mesma fez aquilo. Ela mesma fez aquilo. Ela mesma criou, ela pintou, ela esculpiu, ela imaginou e fez de acordo com a sua arte, com a sua habilidade. Depois ela foi e se curvou diante daquilo como se aquilo fosse maior que ela. Onde está a inteligência das pessoas? Inteligência para o mal, mas para o bem está difícil de encontrar, realmente. Mas o pior nem é isso. O pior não são as pessoas que fazem bezerros de ouro literalmente por aí, por muito ruim que seja. Pior são aqueles que fazem bezerros de ouro sem perceber, que passam a trocar Deus por algo ou alguém
que idolatram como o mais importante na sua vida. E assim há pessoas colocando seus projetos acima de Deus, colocando o dinheiro acima de Deus, colocando o namorado, a esposa, o filho, o sonho de ser mãe, colocando a carreira, colocando uma ideologia política ou um político, não é? Coloca um político, idolatra aquele político, vai para a cadeia por aquele político, ou mata por aquele político, coloca algo ou alguém acima de Deus. Nunca fez isso por Deus. Nunca, nem em sonho, ela sofreu nada disso ou fez nada disso por Deus. Mas por algo ou alguém desse mundo, ela faz tudo. Não é? E seus ídolos, seus ídolos populares de música, de futebol, arte, o clube do futebol, a paixão do futebol, a pessoa dá a vida. Quantas pessoas morrem pelos seus ídolos, morrem, perdem a vida pelo seu time de futebol, perdem a vida pelo ídolo que ela queria assistir lá no concerto, no show e etc. Quantas pessoas passam por isso? Então, aí você entende. Trocaram a glória de Deus pela figura de um boi que come grama. O ser humano precisa aprender muito sobre inteligência espiritual e a lealdade a Deus que dizem crer. Se você despertar para isso, então você vai aceitar a proposta desse novo casamento, dessa nova aliança que Deus está fazendo para você. A proposta de ser fiel a Ele e Ele a você, em vez de trocá-lo pelo seu ex, que tanto te maltratou e que às vezes, mesmo por tanto sofrimento que você teve, você acaba querendo voltar para os braços dele. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.